tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje na aula de Desenho e Criatividade da Casa da Fonte a gente vai aprender a fazer um jogo da memória. A gente pensou nessa ideia porque a gente sabe que tá difícil distrair em casa, a gente já não sabe mais o que fazer, então bora confeccionar o próprio jogo para vocês poderem se divertir aí na casa de vocês. Para quem não conhece, o jogo da memória é um jogo de cartas onde você coloca as cartas viradas para baixo. E dentro dessas cartas, aliás, do outro lado dessas cartas, vão conter figuras. Quando você acha um par de figuras iguais, você pontua. E aí você vai jogando para ver quem ganha, quem consegue juntar mais pares iguais. É um jogo que dá para você jogar de uma, duas, três, quantas pessoas vocês quiserem. E hoje no tutorial a gente vai aprender como fazer. Aqui eu já tenho o meu pronto. Vocês podem ver que tem várias figuras. Mas para aprender a fazer, você confere o vídeo até o final, tá? Bom, vou separar o meu aqui do lado pra gente ir pra lista de material. Vocês vão precisar, então, de um papel colorido, tá? Eu estou usando aqui o Color Set verde, mas pode ser qualquer outro. A gente vai precisar de um papel branco, régua, caneta preta ou lápis de cor preto ou caneta de escrever preta, tesoura, cola e canetinha ou lápis de cor, de cera, qualquer coisa que você tenha para colorir. O primeiro passo é a gente formar os quadrados que a gente vai recortar para ser as figuras. Eu vou pegar aqui uma carta para vocês observarem, ó, por exemplo, nesse aqui. Esse quadradinho aqui, ó, eu desenhei um cubo dentro e pintei. Então, a primeira parte do nosso processo são formar as figuras. Então, eu vou começar com a minha régua, quadriculando a folha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a própria largura da régua para fazer o meu quadrado. Então, eu começo traçando listras verticais e depois eu mudo para listras horizontais, tá? Quando eu for cruzando, vai formando um monte de quadradinho. Aqui eu já tenho uma folha pronta, com vários quadrados, e agora eu preciso desenhar. Como é o jogo da memória, é um jogo de figuras em pares, você precisa desenhar as figuras em pares. Então, tudo que você fizer, você faz duas vezes. Os desenhos eles podem ser bem variados, vocês podem fazer com personagens, vocês podem fazer aleatório, como eu tô fazendo aqui. O importante é que vocês construam sempre figuras impares. Ó, então aqui eu já comecei, eu fiz 2 corações, 2 flores, 2 estrelas. Vou colocar aqui do lado, porque eu também já tenho um completamente desenhado, ó. Tá vendo? Sempre em pares. Não precisa ser exatamente igual, mas quanto mais igual for, melhor, porque assim fica mais divertido na hora de achar. E depois que você fizer todo o desenho, a gente começa a parte da pintura. Então, eu vou usar aqui o meu marca-texto para pintar, mas vocês podem usar o material que vocês estiverem em casa. É importante que na hora de vocês pintarem, vocês também usem as mesmas cores para as duas figuras iguais. Porque dessa maneira, vocês conseguem ter figuras completamente iguais e os pares ficam formados para facilitar a caça no jogo. Olha só que bacana. Quando você tiver tudo pintado, aqui eu tenho já um pedacinho que eu já terminei de pintar, vai ser a hora de você recortar, tá? Então, você usa uma tesoura para recortar todos esses quadradinhos separadamente, tá? Cuidado para não se cortar. Quem for menor de 5 anos, pede uma ajuda aí pro papai, pra mamãe, pro titio, pra titia, pra vovó, pro vovô, para quem estiver aí com vocês, para facilitar. Bom, quando você tiver todos os quadradinhos cortados, é hora de você colocar na folha colorida. Por que colocar na folha colorida? Por que não brincar assim? Porque como é uma folha branca, é que provavelmente não vai dar para ver pelo vídeo porque a luz é ruim. Mas como é uma folha branca, a tendência é o desenho que está aqui aparecer aqui atrás. Dessa maneira, o seu adversário pode roubar, pode tentar dar
dá um jeitinho aí para achar a peça mais fácil. Então, é interessante que você tenha uma folha colorida, como eu tenho a minha folha branca, para você poder revestir a parte de trás da sua folha. Então, aqui, ó, na minha folha colorida, eu já desenhei os quadrados, tá? Quadrados maiores. Por que maiores? Eu preciso que ele cubra toda a minha figura, ó. Eu preciso que sobre um espaço, como se fosse uma moldura. Então, eu sempre desenho na folha colorida quadrados maiores. Depois de desenhar, é só você recortar, como eu fiz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, aqui eu já tenho vários quadradinhos coloridos e a gente vai começar a colagem. Então, eu pego a minha figura, passo cola e colo no centro do papel colorido. Minha carta fica pronta. Dessa maneira, meu adversário não vai ver atrás, ó, não dá pra ver. E eu também fico com uma cartinha maior, ela fica mais fácil na hora de jogar. Quando você terminar de fazer todo esse processo de colagem das figuras coloridas na folha colorida, você vai ter o seu jogo de memória pronto, como eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz várias cartas com vários desenhos. O mais importante desse jogo é que vocês se divirtam e que a criatividade de vocês não tenha limites, tá? Eu fiz uma porção de desenhos aqui. Ó, eu fiz casinha, fiz chuva, arco-íris. Dá pra fazer de personagem, como vocês preferirem. O importante é que vocês criem o jogo. Quanto mais carta, mais divertido e mais difícil fica. Só lembrando de fazer sempre em pares. E é isso. Se divirtam aí na casa de vocês. Dá pra fazer competição, dá pra chamar todo mundo pra competir, né? E num tempo de pandemia é muito bom que a gente tenha alguma distração pra fazer em casa, não é mesmo? Aqui é diversão dupla, na hora de fazer e na hora de você jogar, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam muito. Quem tiver feito aí em casa, dá uma comentada. E é isso. Fiquem bem. Vai passar.